Então, a gente olha essa situação de degradação total dos direitos e garantias individuais e percebe algo que eu tenho falado muito, eu tenho repetido bastante aqui no Sem Rodeios. Não vou mentir, é cansativo, chega num ponto que você começa a sentir um pouco de aflição, né, pela repetição excessiva do tema, mas a verdade é, se a gente não repetir aqui, todo mundo que foi perseguido, que está preso, que foi censurado, que está sem rede social, que não pode voltar ao Brasil, que está com o passaporte cancelado, que foi sequestrado pelo Estado, que está numa situação total de opressão e de massacre e tortura psicológica da família também, essas pessoas, elas sublimam, elas evaporam. Isso é inaceitável, né? Isso é completamente inaceitável. E daí entra numa coisa muito interessante. Quem está ao nosso lado? Pare um segundo, olhe para o lado e se pergunte: quem está ao nosso lado contra isso tudo que está se colocando? Existe algo mais importante ou mais relevante do que isso? Então a gente tem um processo eleitoral que se avizinha. E eu não confio no Alexandre de Moraes, eu não confio em Gilmar Mendes, eu não confio em Luiz Roberto Barroso, mas eles têm um aparato repressor, opressor, de sequestro de contas, de silenciamento de contas, que está funcionando a pleno vapor, com participação de Anatel, com participação de Polícia Federal, com participação de Polícia Secreta. Está tudo organizado e funcionando. A maquininha está funcionando. E a pergunta que fica é: ok, então não criticar isso é mais inteligente? Ou simplesmente me coloca ao lado da máquina e do aparato repressivo? A própria Gazeta, você abre aqui a página da Gazeta, é interessante, né? Repressão ditatorial. Cubanos enfrentam penas brutais de até 15 anos de prisão por protestos contra a crise no país. A gente está, né, a passos largos caminhando para isso. Quem duvida disso? Eu publiquei nas minhas redes sociais agora, o Silvinei Vasquez está preso há quase 9 meses, prisão preventiva, sem pé nem cabeça, abusiva, feita pelo ditador. A prisão dele, Marco, importa pouco para o Tarcísio de Freitas. A prisão dele é irrelevante para o Zema. A prisão dele não significa nada para o Jorginho ou para o Caiado. Pô, Marcão, você de novo agora enchendo o saco dos governadores. Deixa os caras, meu. Os caras fazem gestão do Estado. Porra, que cara chato. Fica falando em liberdade de expressão. O Tarcísio tá cheio de coisa na cabeça. Entendi. Então, se a gente desaparecer, eu não posso contar com ele. É isso? Você está justificando isso para mim? Por quê? Você tem cargo com o Tarcísio? Você tem medo de criticá-lo? Porque você só sabe bajular político? Não, porque senão a gente não junta a direita. Mas se esta é a batalha mais importante que está em curso nas nossas vidas e nada vem do senhor excelentíssimo governador do estado, do maior estado em arrecadação, em população do nosso país, então eu preciso presumir que ele está jogando um jogo, né, que ninguém sabe qual é o bastidor disso. Ou ele é puramente uma pessoa covarde. É um covarde. Ou ele está com o sistema. Ele apoia o Alexandre de Moraes. Eu posso presumir isso absolutamente. Não, Marco, não seja burro. Como você é burro, Marco? Ele acabou de gritar: volta Bolsonaro! Do lado dele, do ex-presidente na AgriShow. Tarcísio é nosso! Entendi. Alguém consegue me passar uma manifestação do Tarcísio sobre o Supremo? Ou ele acha o Marcel Van Hatten um doente mental? Provavelmente ele acha o Eduardo Bolsonaro um débil mental.
Provavelmente ele presume que o Gustavo Gayer é um idiota, que o Nicolas Ferreira é um imbecil, que todos que viajaram para o exterior denunciando a ditadura do Supremo e do Judiciário aqui, capitaneada por Alexandre de Moraes, são um bando de idiotas. Porque ele sabe jogar o xadrez de 4. Ele sabe jogar esse xadrez. Só ele. Mais ninguém. E o que a gente ganhou? Dona Jupira saiu da cadeia? Foi anulada a decisão contra ela pelo xadrez de 4? Não. Foi anulada a decisão da Dona Iraci? Também não. Do Daniel Silveira? Também não. Do Silvinei? Nada. Pelo contrário, os caras estão viajando para o exterior com empresa que é julgada no Supremo Tribunal Federal financiando. O reino da bizarrice está instalado e o Tarcísio ou está fazendo parte desse reino imoral como bobo da corte, cúmplice, desvairado. Pô, Marcão, que sacanagem. Pô, tava gostando tanto de você, mas agora que você criticou o Tarcísio, perdeu meu respeito. Enquanto o Tarcísio não falar nada sobre o Supremo, ele perdeu o meu respeito. Da mesma forma que eu critico abertamente, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, a Tereza Cristina, essas pessoas que fingem fazer papel de interlocutores com um ditador, com um tirano, e que só elogiam e exaltam o regime tirânico, não tem sequer coragem de criticar, você vai me perdoar. Entra para a história e vai estar lá na lápide dele. Vai estar bem bonito escrito na lápide. Covarde. Cagão. E eu vou falar uma coisa. Se existe uma tirania imposta no Brasil por Alexandre de Moraes e o Tarcísio acha que ele vai se qualificar como a direita permitida, ele não está fazendo nada além do que a tucanada fazia e fez durante 20 anos na história do nosso país. Na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, na hora de defender a liberdade mais importante que a gente tem, nada acontece. Não fala absolutamente nada contra tudo que aconteceu, contra os contra o perseguidor, contra o abusador. Então eu não sei se é a liderança política que a gente precisa. Ah, mas aí não tem ninguém. Tem várias. Tem as que falam. E falar é muito mais importante do que vocês imaginam. Pode ter certeza disso. Não existe nada mais importante do que falar. Principalmente quando você está numa ditadura. Principalmente quando a liberdade de expressão é ameaçada. O Tarcísio hoje, ele contribui para isso que a gente está vendo. O Tarcísio, ele contribui para o Centro Integrado de Combate à Desinformação e Defesa da Democracia. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, por não falar, ele também apoia o inquérito das fake news. O Tarcísio hoje, por não se pronunciar, ele apoia a perseguição ao próprio Bolsonaro. E não adianta me falar que com a interlocução dele, o Bolsonaro será poupado. Só uma pessoa muito estúpida e idiota para acreditar na clemência e na benevolência de um ditador sanguinário, vampiresco, sequestrador de brasileiro inocente, sequestrador de senhora de 71 anos de idade. Só um imbecil completo para falar que a interlocução com esse cara funciona. Porque até agora não funcionou. Então tá na hora de deixar de ser trouxa e bajulador. E você tem que cobrar o político em quem você votou, para agir como líder, para deixar de ser positivista e de ser lacaio de ditador. Que a gente tá de saco cheio disso. Enquanto ele não fala, quantas pessoas sofrem na mão do Alexandre? Que vergonha. Hoje eu tenho vergonha. É triste falar isso. Eu tô do lado dele aqui. Eu moro do lado do Palácio do Governo. Eu já fui várias vezes, mas eu tenho vergonha. Não dá mais para passar pano no silêncio de quem ainda não se pronunciou contra tudo o que está acontecendo.